Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. É o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Irmãos sabem que a palavra significa revelação. É alguma coisa que está encoberta por um véu, o véu é tirado, então você vê o que está ali. Capítulo 5, esse é o primeiro momento em que aparece na visão que João está tendo a partir do verso 4, do capítulo 4. É o primeiro momento que aparece o Cordeiro. Capítulo 4, se você lembrar da estrutura do livro, você tem um capítulo de abertura onde o Cristo glorificado aparece de uma forma tremendamente gloriosa, gloriosa demais para ser suportada pelo apóstolo, de modo que ele fica quase que desfalecido. Cristo consola com aquelas palavras: não temas. Capítulos 2 e 3 são aquelas 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que existiam realmente ao final do primeiro século, mas que simbolizam todas as igrejas de todas as épocas, em todos os lugares. E a partir do capítulo 4, ele tem uma visão do trono de Deus. A principal característica é o trono de Deus no centro de tudo, comandando tudo, cercado de glória, cercado de terror, cercado de imenso poder, em torno de quem todos se curvam, todos adoram. No capítulo 5, essa visão que já parecia bastante completa, parecia não faltar nada a ela, na verdade faltava. O Cordeiro entra em cena, um Cordeiro como tendo sido morto, porém agora glorioso, glorificado. A imagem, a figura colocada ali, não deve ser entendida literalmente. Se fosse feito assim, e eu já tive a chance de ver alguns desenhos feitos por algumas pessoas, elas são até, às vezes, desenhos ou imagens que causam repulsa. Não é? Imagina um cordeiro cheio de olhos, manchado de sangue, como tendo sido ferido mortalmente em algum momento anterior e tal. A ideia não é essa. A ideia é da obra realizada por aquele cordeiro. É porque ele é um cordeiro, porque é o animal, na mente judaica, vai funcionar como aquele que é sacrificado para que outros sejam resgatados, sejam libertos. É imediatamente levado de volta ao Êxodo, onde o sangue do cordeiro é passado no umbral da porta pelo lado de fora. Muito significativo isso. Não é para ser visto pelo lado de dentro. Você não tem que ficar vendo para ver se as coisas estão ali correndo bem. Quem vê o sangue é o Senhor, e quando o Senhor vê o sangue, ele passa por cima, guardando, protegendo, né? Passa por cima, significa que aquelas pessoas não são atingidas pela ira de Deus, como aconteceu no Egito, como acontece cada vez que alguém é salvo, como acontece com o povo de Deus salvo. Então, o Cordeiro funciona bem, não para nós, num primeiro momento, nós temos que aprender esse significado, porque não faz parte da nossa cultura, mas para a mente judaica funcionava muito bem. É quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus poderiam compreender isso, e uma das coisas que eles compreenderiam é que a morte estaria envolvida nesse processo. Não é um cordeiro que aparece e liberta, não. A morte estaria envolvida nesse processo de resgate, de libertação, o cordeiro morrendo para que outros pudessem viver, como aconteceu lá na primeira Páscoa. Então essa visão do cordeiro agora completa o quadro do trono de Deus no centro do universo, e essa visão do capítulo 4, capítulo 5, assim completada, vai ficar como um pano de fundo, né, nesse palco armado, vai ficar como aquele pano de fundo o tempo todo, durante toda a leitura do livro. A partir do capítulo 4 e 5, quando você lê o Apocalipse, você tem que ler imaginando que essa figura, essa imagem do trono de Deus e do Cordeiro presente ali, pegando os livros, que é o que ele vai fazer a seguir, pegando o livro e abrindo os selos daquele livro, ela deve permanecer o tempo todo. Por isso que ao longo do livro, referências são feitas ao que está no trono, ao Cordeiro, aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, aos anjos ali. Todos eles estão saindo desse pano de fundo. Né? São personagens novos que estão entrando, são os mesmos personagens ali, demonstrando que Deus, através da obra realizada pelo Cordeiro, controla, conduz
para o bem de seu povo e para a sua glória, tudo o que acontece na história. Então esse é o quadro, e quando nós chegamos no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, você vai encontrar os 4 seres viventes, você vai encontrar os 24 anciãos, que parecem ser um símbolo muito claro da Igreja de Cristo, né? Você pensar 12 mais 12, 24, você pensa nos 12 patriarcas ou nas 12 tribos da antiga aliança, você pensa nos 12 apóstolos de Cristo, então você tem uma imagem da totalidade da Igreja do Cordeiro, do povo de Deus, do povo resgatado de Deus. E o que você vê aqui é que aqueles 4 seres viventes, que são 4 seres também cheios de glória, cheios de poder e que nos aterrorizariam bastante se aparecessem diante de nós, como descritos aqui no capítulo 4, capítulo anterior, esses todos, eles se curvam, eles começam a cantar, né? Eles vão cantar o que nós vamos ler agora. É interessante que é dito que cada um deles, pelo menos os 24 anciãos, eles têm uma harpa e eles têm taças de ouro, e essas taças de ouro estão cheias de incenso, e para que a gente não fique dando significado tirado da nossa própria mentalidade, João diz o que é dito a ele, é revelado a ele o que é, ele diz que aqueles incensos simbolizam as orações dos santos. Mais adiante, você vai ver quando um anjo vem com um incensário cheio de incenso, e aí ele coloca mais incenso, e são as orações dos santos, e ele gira esse negócio assim, lança sobre a terra, e quando isso acontece, o efeito daquelas orações toma proporções enormes, e a vontade de Deus vai sendo realizada assim. Deus tem prazer em nos chamar à cooperação no exercício de sua vontade. É muito interessante um conceito de Oswald Chambers, no livro dele, sobre um livro de devocionais, onde ele diz, olha, há muitas pessoas querendo trabalhar para Deus. Nós temos poucas pessoas trabalhando com Deus. E, na verdade, na Escritura, você nos vê sendo chamados de cooperadores de Deus. Não alguém trabalhando para Ele, mas trabalhando junto com Ele, tomando parte na obra. Então Deus tem prazer, às vezes mais prazer do que nós, em trabalhar junto conosco. Quando Deus opera, nós oramos, nós pregamos. Você deve se lembrar daquela oração, uma das primeiras orações da igreja, lá no capítulo 4, quando os apóstolos são liberados pelo Sinédrio sob ameaça, e uma das coisas que eles pedem a Deus é que o Senhor estenda a sua mão, operando prodígios e sinais, né? E eles recebam de Deus ousadia para continuar a pregar aquela palavra que eles tinham sido aconselhados a não pregar mais. Então, de um lado, você prega a palavra, de um lado, você ora ao Senhor, de outro lado, Deus está operando, fazendo o trabalho dele, e isso é ideia de Deus, Deus tem prazer nisso. Então, aqui você tem esses 24 anciãos, taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e nessa postura, nessa situação, o versículo 9 e o versículo 10 dizem o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo, esse é um novo cântico. Por que ele é um novo cântico? Por causa do evento ao qual ele faz referência, que na história da redenção é um evento novo. É uma coisa que nunca tinha acontecido. Na verdade, uma coisa, segundo o apóstolo Paulo, nunca ninguém nem ia imaginar. É por isso que é dito, é um novo cântico. Não se poderia cantar isso antes, porque isso simplesmente não teria base, não havia um evento sobre o qual esse cântico pudesse falar a respeito. Na antiguidade, como ainda acontece hoje, mas na antiguidade você tem muito disso, você muitas vezes comporia uma canção, às vezes bastante longa, para falar de um grande feito, de um grande evento, talvez de uma grande batalha, da vida de um grande herói. Então você, em cima daquilo que acontecesse, que
tivesse acontecido, você faria uma canção, você faria um longo poema contando as aventuras, os dissabores daquele herói, daquela heroína, daquela batalha, daquele evento, né? Para que isso ficasse registrado, para que isso fosse exaltado, para que em momentos de insegurança aquilo trouxesse ânimo, para que em momentos de alegria aquilo eletrizasse ainda mais a celebração. Então, seguindo esse modelo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos entoam um novo cântico, porque agora há um novo evento, há uma nova coisa, há uma situação que nunca aconteceu. E o que é que eles cantam? Eles dizem o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Esse é o grande novo evento, que Deus tenha tomado sobre si natureza humana e a possibilidade de morrer quando toma essa natureza, e que efetivamente ele venha na pessoa do Filho e com o objetivo de encarar a cruz. Isso era desde o início, a cruz nunca foi um desvio nos planos, nunca foi um plano B. Ele vem para isso, ele diz isso com todas as letras: eu para esta hora vim a este mundo. Então ele encara a morte, ele vai na direção da morte, é para isso que ele vem, ele efetivamente morre, e com essa morte ele faz o resgate, que seria uma palavra algo melhor do que o verbo comprar que nós temos no versículo 9. A palavra usada aqui, é a palavra de resgate, aquela palavra que é usada, por exemplo, no mercado de escravos, quando você tinha lá escravos sendo vendidos, e alguém lá e comprava aquele escravo, ou seja, resgatava muitas vezes aquele escravo das mãos de quem o possuía, né? A ideia aqui não é você imaginar nenhuma daquelas teses absurdas de Deus negociando com o diabo, etc. e tal. A ideia é a seguinte: nós estávamos vendidos sob o pecado, sob a ira de Deus e sob a morte eterna. Cristo, através da sua morte, resgatou-nos dessa situação. E esse foi o grande evento. Por causa disso, os anciãos e os 4 seres viventes vão cantar. Isso merece ser cantado. E é uma canção de louvor, porque ela é dirigida ao Cordeiro, que consumou esse evento. Digno és, começa assim. Tu és digno, o Cordeiro é digno. Porque ele fez isso. E ele foi o único que fez isso. O Filho toma sobre si natureza humana, o Filho morre na cruz, o Filho paga o preço do resgate, o Filho resgata pessoas. Então ele está sendo louvado aqui, ele está sendo adorado aqui, ele está sendo exaltado aqui por causa desse grande ato de salvação feito através da sua morte. Ele não está sendo louvado aqui porque ele morreu para dar um exemplo de amor. Ele não está sendo louvado aqui porque ele morreu enfrentando a fúria dos homens. Essas coisas podem ser verdadeiras, mas não são o ponto. O que faz com que esses seres, nessa visão, queiram exaltar o Cordeiro, é que através dessa morte, ele, por um lado, resgatou pecadores, por outro lado, ele se tornou Senhor com autoridade sobre a história. É isso que quer dizer quando se diz: digno és de tomar o livro. Você lembra? Aquela figura sobre o trono tinha um livro, ninguém podia pegar no livro, ninguém podia nem olhar para o livro, e João tem um momento que ele chora tremendamente, porque ninguém foi achado digno, até que vem um dos anciãos e diz para ele: não chores, o Cordeiro que foi morto, a raiz de Davi, leão da tribo de Judá, ele é digno. Ele pode abrir os selos. O que efetivamente ele vai passar a fazer no capítulo 6.
Então, ele, com a sua morte, ele adquire essa autoridade, tanto para reger a história como para salvar pecadores. Então, a obra da cruz, irmãos, é uma obra extraordinária. Nós sempre achamos, intuitivamente e equivocadamente, que nós entendemos já bastante do que Cristo fez ali. Adote o pensamento de que você sabe muito, muito, muito pouco do que Cristo fez realmente ali. Você nunca terá meditado tempo suficiente sobre o que Cristo fez ali. Sobre todo o alcance da obra dele ali na cruz do Calvário. Então aqui você tem duas coisas. Ele rege a história. É por causa disso que ele pode chegar para os discípulos um pouco antes de subir aos céus e dizer: olha, foi-me dada toda a autoridade. Nos céus e na terra, toda a autoridade. Por que nós pregamos o Evangelho? Por causa da autoridade de Jesus Cristo. Alguém pergunta, inclusive dentro dos arraiais cristãos, alguém pergunta: por que o nosso Deus é melhor que os deuses dos outros? Por que o nosso Deus é que tem que ser o verdadeiro? Que direito nós temos de entrar na cultura A, na cultura B e colocar ali, impor ali a nossa crença, a nossa fé, a nossa doutrina? E a resposta é: porque o Cordeiro que foi morto recebeu autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra, e ele ordenou que fizéssemos isso. Essa é a única resposta que realmente pode satisfazer. Você pode falar ainda da incoerência das diversas religiões, você pode falar da falta de resposta das diversas religiões, ou filosofias, ou ausência de religião. Você pode argumentar de várias formas assim, mas a resposta básica, fundamental é essa: o Cordeiro que foi morto, que tem autoridade, ele recebeu autoridade, ele disse, ele ordenou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho. E quando ele ordena que nós façamos isso, quando ele faz essa ordenação, irmãos, ele não está apenas agindo em nós. Eu estou dando autoridade a vocês de irem e pregarem. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mas vocês vão e preguem sob a minha autoridade. Ele está agindo também no mundo. O que acontece a partir do capítulo 6, quando os selos começam a ser abertos, é a história prosseguindo, e a história prossegue de acordo com o desejo do Cordeiro que abre os selos conforme a sua vontade, para executar a sua vontade. Então a pregação do Evangelho não é só ele agindo em nós com a sua autoridade, com o seu poder, com o Espírito Santo, utilizando a nossa vida para pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho também é o Cordeiro com a sua autoridade agindo no mundo, na história, conduzindo todas as coisas. Então amanhã, por exemplo, começa o mês de jejum, o mês mais importante para os muçulmanos, o Ramadã. Isso não está fora do controle do Cordeiro. Isso não está fora da autoridade do Cordeiro. Ele sabe como esses mais de 1 bilhão de seres humanos vão agir e reagir nesse mês. Ele sabe como estão os cristãos que estão no meio de nações islâmicas ou próximos a muçulmanos em todo o mundo. E é ele quem controla todos esses acontecimentos, é ele quem rege todos esses acontecimentos, a fim de que o Evangelho seja pregado, mesmo nessas situações. Ele tem autoridade, ele é digno, ele alcançou dignidade para isso. E como que ele alcançou essa dignidade, como que ele alcançou essa autoridade? Através da morte dele na cruz do Calvário. E o que significa isso? Só porque ele morreu? Não, não é porque ele morreu. Pessoas morrem todo dia. Mártires por diversas causas morrem todo dia. Mas ele morreu uma vida de, por um lado, obediência perfeita à vontade do Pai. Por um lado, é isso. Aquele que ali morre, morre com uma vida que em tudo, em todos os sentidos, em todos os pormenores, agrada perfeitamente o Criador dos céus e da terra. Esse é um ponto. O segundo ponto é que aquele que morre na cruz, morre em favor de outros que não são capazes de satisfazer a justiça divina. É o que a gente chama de obediência
passiva e obediência ativa do Filho de Deus quando você trata da obra do Senhor Jesus Cristo. Por um lado, obediência ativa. Ele faz tudo que agrada ao Pai, ele obedece ao Pai em tudo. Tudo que ele ouve do Pai, ele faz. Toda a vontade do Pai, ele executa. E ele faz tudo com perfeição. Ele não faz só por fazer, ele faz sem nenhuma mancha de pecado. Faz com total pureza. Do outro lado, tem a obediência passiva. Ele se entrega voluntariamente à morte em favor, em lugar e em resgate daqueles seres humanos que ele vai salvar e que não têm condições, nem querem, nem podem cumprir toda a justiça de Deus e a vontade de Deus como ele fez. Esse tipo de morte é que lhe adquire dignidade, é que lhe adquire autoridade. Então, quando Cristo morre na cruz, ele ressuscita, o que já é prova da aprovação do Pai, mas alguns dias depois, ele é glorificado, o Espírito é derramado, né, e ele é glorificado, justamente porque ele foi aprovado. O Filho chega de volta às esferas celestiais. A glorificação significa que a vida dele, vivida em perfeição, e a morte dele, oferecida como expiação, são totalmente aceitas pelo Pai. Totalmente aceitas pelo Pai. Isso é que lhe dá dignidade e lhe dá autoridade. Então, por um lado, ele controla, ele tem autoridade para reger a história, para lidar com a história. Quando nós pregamos o Evangelho, como fizemos aqui hoje, quando nós oramos por cristãos perseguidos, por islâmicos que nós queremos ver salvos, nós estamos dentro dessa esfera de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nossas orações não são uma tentativa de ver se Deus faz alguma coisa, mas uma participação como cooperadores na obra que Deus efetivamente está fazendo. Nós somos convidados a participar disso. Eu espero que você não queira ficar de fora dessa participação. Por outro lado, ele é louvado, ele é exaltado, porque com a sua morte, como diz o texto, ele resgatou. Que é o verdadeiro sentido do verbo comprar aqui, né? Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, resgataste para Deus. Você pode dizer, resgataste do pecado, resgataste do mundo, resgataste da ira vindoura, né? Para Deus. O que significa isso? Já que tudo é de Deus. Não é, irmão? O inferno é de Deus. O diabo é de Deus. Todos estão dentro da esfera da criação. Todos pertencem a Ele. Como é que Ele resgata para Deus? Então, quando você sabe que nós éramos escravos dos nossos pecados, escravos da carne, do pensamento, escravos da vontade do príncipe desse mundo por causa do nosso pecado, não é? Escravizados ao sistema deste mundo, né? Como Paulo fala em Efésios capítulo 2, e o vocabulário aqui fala desse resgate, dessa compra, e diz que resgatou, comprou para Deus. Do que estamos falando aqui? Nós estamos falando que saímos dessa esfera de antagonismo, de inimizade, de rebelião, e agora somos colocados em harmonia com Deus. É disso que está dizendo, é isso que está sendo dito aqui. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos estão louvando o Cordeiro, porque ele reconcilia os pecadores com o Criador. Ele traz de volta para dentro da família. É por isso que nós temos uma doutrina chamada adoção. Nós fomos adotados na família de Deus. Nós éramos inimigos, nós éramos rebeldes, nós éramos ignorantes a respeito de tudo que diz respeito a Deus. E o que o Cordeiro fez? Com a sua morte, que foi descrita há pouco, ele nos resgatou e nos trouxe para dentro da família. Nós víamos lá fora, em antagonismo, em inimizade, agora nós nos assentamos à mesa. E mais adiante vai dizer que nós reinamos e reinaremos com Ele. Então, não só nos sentamos à mesa, como nos sentamos no trono junto com Ele. Isso que Ele fez. Por isso Ele é louvado também. E quem? Bastava dizer, né? Porque tu compraste para Deus homens, pecadores, seria suficiente, mas não. O registro, como o Espírito Santo leva João a fazê-lo,
é mais específico, quer ser mais detalhista. E diz o seguinte: com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, os que têm sua origem, né, de toda tribo, língua, povo e nação. Ora, isso também é um fato novo, causado pelo fato novo já referido. O primeiro fato novo, que Deus encarne, tome sobre si natureza humana, encare a morte para salvar pecadores. O segundo fato novo, decorrente desse primeiro, é que o povo de Deus agora é formado de gente de toda tribo, língua, nação, lugar. Deus tem um povo no Antigo Testamento. Um povo a quem ele se revela. Um povo a quem ele dá a lei. Um povo que é o único do qual vai se poder dizer, certamente esse povo a gente sabe, é inteligente, por causa dos estatutos que ele tem. Estatutos que eles têm. Por causa do Deus que eles têm. E agora uma coisa nova aconteceu. Cristo morrendo na cruz, se tornando digno, tendo autoridade, diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Na verdade, é novo como fato, não é novo como ideia. Porque essa ideia, primeiramente, você vê lá já no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então aqui está o cumprimento. Lá está a promessa. Existem algumas pessoas de um povo ou outro que vão entrando no povo de Deus ao longo da história. Mas agora, como fato consumado, como fato universal, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação se tornam povo de Deus. Então, essa é a segunda coisa pela qual ele é louvado. Esse resgate de pecadores, mas pecadores de todo tipo. De todo tipo. Nós oramos hoje mais cedo, e numa das orações foi pedido que Deus abençoasse de modo que nossos filhos se tornassem missionários, pastores, mas também profissionais. O que significa profissional? Vamos entender como profissional todo tipo de atividade, que pode ser desde a mãe, dentro de casa, cria seus filhos e se dedica a isso, até aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, que desenvolvem uma vocação no meio da sociedade. E agora você tenta ampliar isso, porque quando a gente pensa em profissional, a gente acaba pensando, quase que intuitivamente, quase que forçadamente, a gente acaba pensando em mercado de trabalho aqui no Brasil, no Ocidente, essas coisas assim. Quando você olha para um texto como esse e você vê tribo, língua, povo e nação, tudo. Você pode pensar nos índios lá, ao longo do rio Envira, ao longo do rio Macapá, na aldeia Alegria, na aldeia Macapá, na aldeia Terreiro de Jesus, enfim, todo aquele lugar lá que o nosso missionário trabalha. Você pode pensar na Guiné-Bissau, onde nossa missionária atua. Você pode pensar em povos, nações, tribos, línguas mais diversificadas, e você vai ver ali Deus em Cristo resgatando essas pessoas, fazendo com que elas sejam manifestações da sua glória como missionários, como pastores, como profissionais. Profissionais aqui dentro, naquele conceito que eu coloquei. Você já imaginou isso? Culturas completamente diferentes, irmão. Tente pensar isso por um pouco. Tente ampliar um pouco a sua mente com relação a isso. Culturas completamente diferentes. Modo de pai lidar com a mãe, modo de pai e mãe lidarem com filhos, a concepção de família, que às vezes no Oriente é bem mais forte, bem mais tensa. Por exemplo, no Oriente, em muitos lugares do Oriente, eles terão muito mais facilidade de compreender por que quando a clã peca, todo o clã é punido. Para nós aqui, que somos extremamente individualistas, vivemos no meio de uma sociedade de individualidade, né? Nós pensamos, não, isso é um absurdo. Se só esse sujeito pecou, nós não conseguimos ver relação com a família que justificasse aquele ato de Deus de condenar à morte todo mundo. Mas isso é o que eu chamo de, e não somente eu, mas de arrogância cultural. Nós achamos que a nossa cultura é superior, nós achamos que nós entendemos melhor. Em outras culturas, eles compreendem perfeitamente os vínculos familiares, a própria influência da família na pessoa, a participação da pessoa como participação da família. Em outros lugares, eles iam achar estranho, mas só ele?
Nós é que temos uma outra mentalidade. Agora você pega isso, que o ponto aqui, não é que você se ligue nisso e fique pensando nisso aí não. Então, vamos seguir adiante, tá? O ponto aqui é o seguinte: mentalidades, culturas completamente diferentes desses relacionamentos, só que agora o Espírito Santo aplica a obra do Pai e do Filho a essas pessoas. E dentro dessas expressões culturais, assim como acontece na nossa também, aquilo que não glorifica a Deus é modificado, é tirado, sai. Aquilo que glorifica a Deus permanece ou é adicionado, e você vai ter uma manifestação multicultural da glória de Deus. E Deus é glorificado de muitas formas. E o Evangelho é passado adiante de formas diferentes, sendo o mesmo Evangelho. E ao longo da história, em lugares diferentes, povos com culturas diferentes, linguagens diferentes, enfim, fisionomia, aspectos físicos diferentes, começam a ter uma semelhança entre si que é impossível de ser produzida pela criação. Necessariamente tem que vir do Criador e é produzida fora da criação. E esses se tornam reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. Olha só. Você imagina isso? Que em lugares onde pessoas estão sendo escravizadas ou mantidas em campos de extermínio, campos de aprisionamento, como acontece com tantos cristãos em muitos países, são reis, rainhas e sacerdotes. Você não vai conseguir ver isso agora. O mundo não consegue ver isso agora. Nós só conseguimos ver isso se olharmos com os olhos da fé. Você não imagina isso, né? Campos de prisioneiros em vários países que perseguem o cristianismo, perseguem a fé cristã, reis e rainhas. É por isso que Hebreus usa no capítulo 11 aquela expressão com referente aos chamados heróis da fé, né? Homens, e por homens ele quer dizer homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Mesmo que eles tenham sido descritos como maltratados, andando com andrajos, com trapos, desprezados, marginalizados, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque o mundo não consegue perceber, não consegue ver a realeza escondida nos que seguem o Cordeiro, da mesma forma como não conseguiram ver o Rei do Universo naquele Cordeiro, naquele pregador, naquele mestre do primeiro século. Eles olhavam e viam apenas ali um homem, talvez eles achassem que era um homem extraordinário, eles não conseguiam ver o Rei dos Reis ali. É por isso que ainda o capítulo 17, versículo 14 desse livro de Apocalipse, ainda é, eu penso, o melhor resumo desse livro realmente. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Novamente, Cordeiro. É que a palavra Cordeiro ficou tão usada no nosso meio, nós cantamos falando isso, tal, que a gente nunca pensa, nunca resgata o sentido de aquele animal que é morto para que outros vivam, que derrama o sangue para que outros possam viver. Quando você lê, você tem que perceber isso no texto. Você precisa perceber isso no texto. E o que diz lá, Apocalipse 17, 14? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E aí vem a reviravolta. É o Cordeiro é um animal manso. O Cordeiro não é um carneiro. O carneiro é o animal adulto. É um Cordeiro ainda. E aí você então está com essa ideia, né? Eles vão pelejar contra o Cordeiro, e aí já vem uma situação, o Cordeiro os vencerá. E agora vem a reviravolta, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É por isso que o William Hendrickson, no seu comentário, diz que o Apocalipse é o livro do parece, mas não é. Parece que a igreja vai desaparecer, parece que a igreja vai ser vencida, parece que o dragão vai vencer. Parece que o cordeiro é só um cordeiro, o cordeiro não é um cordeiro. Lá, já no capítulo 5, é dito que o cordeiro é o leão. E aqui diz que o cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então você olha, vê um cordeiro, na verdade o que está ali é o Senhor do universo e o Rei de todos os que exercem autoridade em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer época. E diz mais, vencerão também, quer dizer, ele vence e não vence sozinho não, vencerão também os chamados,
os eleitos e fiéis que se acham com ele, que é a igreja. Ou seja, no final, o Cordeiro vence e a igreja vence com ele. Essa é que é a ideia. Então, quando ele reúne pessoas de toda a tribo, povo, língua, nação, quando você olha para cristãos que são perseguidos, ou mesmo para cristãos em muitos lugares do Brasil, que você vê lá pessoas humildes. Às vezes eu passo ali no centro do Rio de Janeiro e vejo lá um sujeito pregando alguma coisa. A pregação dele, às vezes, pode ser muito tendenciosa, pode ser um pouco legalista. Eu não tenho como julgar, nem me interessa julgar o coração daquela pessoa. Eu olho para aquela pessoa, às vezes, com muita simplicidade, falando uma mensagem ali, às vezes um pouco imprecisa nisso ou naquilo, e olho outras pessoas que passam ao lado dela, pessoas que parecem que sabem onde estão indo, pessoas com diversos cursos e preparações, com pós-graduação nisso e naquilo, né? E algumas pessoas muito importantes que circulam ali ouvindo aquela pregação, a qual elas nem dão atenção, e eu olho para aquilo ali, e aí eu me lembro desse tipo de coisa aqui. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você julga, porque você vai estar olhando para o Cordeiro, achando que é só um Cordeiro, e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você olha para aquela pregação, às vezes simplória até, mal feita, talvez mal instruída, inclusive, mas está ali pregando uma mensagem que de repente alguém dá atenção e é salvo por aquilo, e de repente alguém não dá atenção em seu orgulho, em sua arrogância, em sua muita preparação, né? E pode ser uma pessoa que tem uma boa condição social, e pode ser uma pessoa que tem a mesma condição social daquele que está falando ali, mas que acha que aquele é um tolo, que acha que aquele ali é um fanático, ou qualquer coisa assim, que segue a sua vida normalmente. Vou aproveitar a minha vida aqui porque, né, já tem muita tristeza, então o que eu tenho mais que fazer é aproveitar os momentos que eu tiver e tal, e ignorando aquela mensagem, prossegue para a perdição, sob a ira de Deus, sem o único advogado, sem o Cordeiro que paga o resgate, que paga a nossa salvação. Então você pode olhar aqui para perto, você pode olhar para longe, e você olha para o povo cristão assim e vê algumas imagens que você vê, mas que coisa mais fraca, que coisa menos atraente, que coisa menos gloriosa. Cuidado, cuidado. Nós temos enviado missionários para longe, que são pessoas simples, que são pessoas que vão se colocando junto com os outros, pessoas que se fazem fracas para os fracos, não é? Como se estivessem debaixo da lei, para os que estão debaixo de diversos tipos de lei religiosa, inclusive, que se moldam para alcançar, para chegar perto dessas pessoas, e nós temos enviado e apoiado essas pessoas para que elas cheguem naquela simplicidade, em fraqueza, humildemente, compartilhem o Evangelho que salva vidas. De modo que o Cordeiro continua ajuntando pessoas de toda a tribo, povo, nação e língua. É por isso que nós oramos pelos povos que amanhã, a partir de amanhã, estarão se concentrando numa fé que não lhes pode salvar, que não lhes traz realmente paz. É por isso que nós continuamos enviando para o interior do Brasil missionários que falam aos indígenas, cujas tradições e cultura pode ser muito interessante para antropólogo ou para outro qualquer, que não está nem disposto a viver debaixo daquilo lá, porque ele mesmo vai dizer que não tem nada a ver ele viver, que ele é de outra cultura, mas que muito menos está disposto a entender ou a se preocupar com o destino eterno daquelas almas. E nós continuamos enviando. E volto a falar uma coisa aqui que já falei há muito tempo pregando sobre esse texto. Quando nós enviamos missionários, quando os missionários vão e pregam o Evangelho, eles não estão invadindo a seara de outro, eles não estão entrando onde não deviam entrar, eles não estão metendo o nariz onde não são chamados. Eles estão indo lá simplesmente buscar aqueles que já foram resgatados, já foram comprados por Jesus Cristo. Pertencem ao Senhor Jesus desde sempre, porque Ele morreu. A palavra diz que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. A ideia é que aquilo que se concretizaria num ponto da história já tinha sido determinado pelo Pai e se cumpriria. Então, na verdade, quando pregamos o Evangelho para esses povos e nações, não estamos invadindo nada, não estamos nos metendo em outra cultura, nós estamos indo buscar aqueles que são propriedade do Cordeiro. São reis, rainhas, sacerdotes. É isso que nós estamos fazendo. O Cordeiro está indo buscar aquilo que já é dele. E na história de cada uma dessas pessoas,
elas tomarão consciência disso à medida que forem salvas, né? E são constituídas reinos, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, à vista desse mês que se inicia amanhã, à vista de povos indígenas para quem temos levado o Evangelho através dos nossos missionários, em vista de culturas diferentes, em vista de subculturas dentro da nossa, como há pouco ouvimos e há pouco oramos, irmãos, o Evangelho é o mesmo, o Cordeiro é o mesmo, o que significa que a autoridade e a dignidade são as mesmas, o poder é o mesmo, e Deus, que é o mesmo, continua salvando esse povo do mesmo jeito que salvou a gente. Não tem sistema político, não tem condição social, não tem idioma ou dialeto, não tem nenhum desses aspectos que possa se colocar e se interpor ante o avanço do Evangelho. Nada pode fazer isso. O Cordeiro é digno, o Cordeiro tem para si autoridade, e isso que é entoado aqui continuará sendo entoado, e é entoado por nós mesmos, e eu espero que nós tenhamos essa mentalidade quando cantamos, pensando na obra de pregação do Evangelho. O Cordeiro é digno de tomar o livro, reger a história, reger todos os acontecimentos. Ele é digno de tomar o livro e comprar pessoas, porque foi assim mesmo que ele adquiriu a sua dignidade, a sua autoridade. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, aquele tipo de morte que eu descrevi, não é? E com o teu sangue, com a tua morte, né? Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus, os constituíste reinos, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Não é de admirar que daí para o final do capítulo o louvor aumente progressivamente, aumente muito pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Que ele seja digno de adoração no nosso meio. O que significa isso que eu falei? Significa que na minha cabeça, no meu coração, na sua mentalidade, no seu interior, cada vez que você vier para o culto público, e eu quero me referir agora ao culto público especificamente, que ele seja, na sua compreensão, digno. Porque ele é, nós sabemos disso, já foi declarado isso pela obra perfeita que ele fez. Às vezes nós não atentamos para essa dignidade, para essa autoridade. E às vezes cultos se focam em tantas coisas, não é? Às vezes é no pregador, é no líder da igreja, às vezes é na banda, no grupo musical da igreja, às vezes é nas músicas que a igreja canta, ou em determinado projeto ou ministério que a igreja tem, quando o culto precisa ser focado necessariamente, exclusivamente no Cordeiro, que é digno de toda a nossa adoração, toda a nossa devoção. Exercite isso cada vez que você vier para a igreja, cada vez que você se reunir para o culto, né? Exercite isso. Estamos indo lá. Qual é a diferença? Por que eu estou dando ênfase no culto público e não no culto individual? Porque aqui é o mais próximo que a gente vai chegar, né? Muitos de nós chegaremos, da realidade que um dia experimentaremos e que está descrita no texto. Povos de toda a tribo, língua, nação. Você olha aqui, há certa diversidade, não é? Você olha em volta, você vê certa diversidade. Então é o mais próximo. Se você consegue ir a um congresso que reúna pessoas do Brasil e algumas pessoas do exterior, então você ainda tem uma visão um pouco mais ampliada, mas aqui já dá para a gente treinar bastante isso. Então quando você vier para o culto, quando você orar pelo culto, você deve orar para que o Senhor Jesus seja visto por todos nós, percebido por todos nós como digno. Seria digno de conduzir a história, digno de abrir o livro, conduzir a história, porque ele comprou seres humanos, pecadores, para Deus, de toda a tribo, nação, língua e povo. E se ele os constitui reinos e sacerdotes, certamente, na minha cabeça, ele tem que ser digno da adoração da minha igreja local, da minha congregação. Eu quero estar junto com os meus irmãos quando a igreja se reúne para adorar o Senhor. Eu quero fortalecer os meus irmãos com a minha presença, com a minha oração, com a minha participação, para que a obra que a gente realiza de evangelização, inclusive longe daqui, continue acontecendo e que o Cordeiro, como disseram, como é o tema, né, até hoje de movimentos moravianos. O movimento moraviano, se você entrar na internet, você vai descobrir uma página lá, os morávios, né, e que eles têm aquele lema,
daquela bonita história de 2 missionários que se venderam a si mesmos como escravos para irem pregar o evangelho num lugar onde só poderiam ir como escravos, dizendo que o cordeiro que foi morto receba, que ele receba aquilo pelo que ele entregou a sua vida. Que seja assim para nós também, cada vez que nós nos reunimos aqui. Deus nos abençoe. Bem, vamos ficar de pé.